Pra quem acompanha o canal sabe que eu já fiz um vídeo de Hora de Aventura falando sobre quando esse desenho fica sinistro, quando ele começa a deixar de ser um desenho totalmente episódico com temas bobinhos e começa a querer, além de mostrar temas mais pesados, meio que mostrar temas mais pesados, essa frase ficou bem melhor na minha cabeça. E muito se fala de vários episódios e vários vilões que a gente teve durante toda a aventura desses personagens que trouxeram um tema mais pra baixo do habitual. E muitos eu até mesmo citei como exemplo naquele vídeo em específico. Como exemplo máximo, o Lich. Só que existe um episódio em específico que, na minha opinião, traz uma das reflexões mais pesadas da série, além de apresentar o vilão verdadeiro da série, sendo um dos primeiros contatos que a gente teve com o golpe da maneira mais sinistra que podia ser, além de trazer uma reflexão sobre a vida do nosso protagonista e quão fútil pode ser as suas lembranças. Esse foi o episódio 16 da temporada 5, Puhoy. Primeiro, antes de começar, eu quero pedir perdão por estar falando baixo. Hoje tem gente dormindo aqui, eu não quero acordar e eu preciso realmente gravar esse vídeo hoje. O episódio começa com o Finn e o Jake construindo uma cabana de travesseiros. E de forma despretensiosa, foi assim que começou um dos episódios que mais me fez refletir na série. O Finn tá bem pensativo sobre o seu namoro com a Princesa de Fogo, já que ele contou uma piada e ela não riu. Meio que uma forma muito sutil de começar um assunto sobre relacionamentos, que vai ser desenvolvido conforme o episódio vai passando. Assim, o Jake tenta ajudar o seu amigo com uma metáfora de uma xícara, onde ele quer dizer que o Finn tá se afundando num problema muito fútil, tanto que ele usa como metáfora a sua caneca favorita. Então o Finn, tentando esclarecer um pouco a cabeça, ignora as coisas que o Jake tá falando e fala que vai entrar um pouco na cabana de travesseiros para tentar esfriar um pouco e tentar encontrar uma razão. E andando por lá, ele acaba entrando numa dimensão completamente feita de travesseiros. Ele até elogia o Jake falando, caralho, o cara realmente se esforçou pra fazer isso aqui. E andando por lá, ele encontra uma vila que tá sendo atacada por um dragão de travesseiros. E matando ele, meio que ele salva os cidadãos daquela vila. Algo interessante é que no inglês é aqui que ele fala Puhoy. Então, assim, tá aí o nome do episódio. Fica um segredo secreto easter egg, é isso. Eu acho interessante como a galera travesseiro é sempre gente boa. Geralmente quando a gente vê essas histórias de alguém indo pra outro lugar, outra dimensão, você acaba vendo, tipo, encontrar um cara escroto ou algo do tipo. E assim, não é o caso, entendeu? Ele vai lá, ele encontra pessoas boas. Porque o negócio em si desse episódio não é a construção de mundo do mundo de travesseiro. É meio... tô repetindo várias palavras. Mas sim, a relação do Finn com os seus problemas e com a sua vida no geral. Porque depois de matar esse dragão e ser acolhido pela galera, eles fazem uma festa de comemoração a um herói que salvou eles do problema que eles tinham. E nessa festa, ele conhece uma mulher travesseiro que ele se apaixona. Princesa de Fogo, cuidado que nesta época o homem não estava perdoando nada. Nessa festa o Finn aproveita para revelar que ele veio de outro mundo e ele na verdade está procurando um jeito de voltar para casa. Assim a gente volta pro Jake e pro Bimo e o Jake tá fazendo isso aí, ele tá pegando a caneca dele de volta porque é uma puta de filha da putagem fazer isso. Tem o exemplo do cara mais inútil do mundo, além de quebrar a janela favorita do Bimo. Então, voltando pro Finn, num meio time skip, a gente descobre que ele envelheceu lá dentro. Ele passou anos dentro dessa dimensão, onde ele acabou construindo uma família com a menina travesseiro que ele conheceu, a Rosalina. E assim tenta com a sua família aceitar a realidade, enquanto tenta negar ela ao mesmo tempo, o que é uma coisa muito sutil que dá pra perceber pela mensagem que esse episódio vai passando. O negócio aqui é que finalmente o prefeito acha que encontrou uma maneira de fazer o Finn voltar pra casa. E é isso que desperta de novo aquela chama de voltar no nosso personagem. E assim, o Finn sai com a sua família em busca dessa porta milagrosa que pode trazer ele de volta pro mundo real. Anos se passam dessa procura e finalmente o Finn acha o oráculo, o único que poderia fazer ele voltar pro mundo
surreal. Tanto que quando ele conversa com o oráculo, ele fala que ele tá procurando por décadas tentando finalmente procurar respostas para suas perguntas. Saiu meus wallpapers aqui de Hora de Aventura, peraí. É a única vibe que eu consigo fazer no vídeo agora. A grana tá baixa. Eu acho interessante que quando o Finn cresce, ele fica com o braço mecânico dele. Na realidade, toda a versão dele mais velho tem um braço de metal, se você parar pra pensar, fazendo totalmente um foreshadowing que o nosso herói mais pra frente ia realmente perder o braço. Era meio que uma dica que tava ali o tempo todo e, sei lá, era manjado já que isso uma hora ia acontecer, a gente só não sabia como. Eu acho interessante o fato dele tentar seguir em frente a vida dele, mesmo em uma dimensão totalmente diferente. Parando pra pensar num Finn que a gente acompanha de uns 15, 16 anos, pra um Finn desse jeito aqui, dá pra perceber que ele passou anos da sua vida investindo naquela dimensão, tentando voltar pra casa e não conseguindo, mas tentando achar uma alegria ali no meio. E é muito interessante porque o oráculo pergunta pro Finn se ele realmente quer voltar pra casa, porque além de toda essa jornada, ele já construiu uma vida inteira ali, com filhos, amigos, uma casa, na verdade ele tem uma fazenda, realmente toda uma vida, porque nesse momento o Finn já tá à beira da sua morte. O Finn mesmo assim fala sobre voltar pra sua realidade e ele diz que é pra ele ser paciente, porque não vai demorar muito. Aqui também a gente tem algo muito bonito, porque quando o Finn sai da cabana do oráculo, ele vai pra sua família e eles perguntam se finalmente ele encontrou um jeito de voltar pra casa. Assim a gente tem um momento emocionante com a mulher dele ficando triste por finalmente ter chegado o momento dele ir pra casa. Prometa que vai se lembrar de nós quando voltar pra sua vida. E ele fala sobre ter que pirar um pouco porque o oráculo fala em charadas. Assim, fazendo um gancho diretamente com a dica do Jake que falou pra ele não pirar. Ele tava realmente pirando lá dentro da cabana de travesseiro. O Finn também acaba tentando lembrar o que o Jake disse. E na versão que ele lembra, o Jake fala sobre ficar com essa nova esposa. Porque naquele ponto ele já conhecia muito mais a realidade de travesseiro do que a realidade em que ele vivia, mostrando essa dualidade do personagem, fazendo com que ele realmente fique nessa decisão de voltar ou não. Será que vale a pena eu sacrificar tudo que eu fiz, toda a vida boa que eu construí e as pessoas com quem eu me importo para tentar voltar naquela realidade onde muitas vezes ele não estava feliz? E nessa decisão, o Finn decide voltar para casa dos travesseiros e passar o resto da sua vida naquela dimensão. Fazendo um paralelo com esse tema de envelhecer, o Jake tá brincando com o Bimo no intervalo de tramas, e ali o Bimo fala sobre ele brincar com os filhos dele, e o Jake fica triste porque ele fala que bebês crescem muito rápido. No ponto de vida que ele tava, os filhos dele na verdade nem queriam mais saber dele, já estavam mais velhos o suficiente para seguir as próprias vidas. Então, assim, é legal ver como o episódio tava tratando literalmente, né, a vida inteira do nosso personagem e alguns pontos chaves com esses paralelos que ele fazia com o Jake, algo que é muito interessante e deixa o tema do episódio ainda mais claro. Refletir sobre a nossa jornada, o tempo de vida que a gente tem, se vale a pena a gente respirar e aproveitar tudo que a gente tem ou sacrificar por algo que talvez não seja muito certo. É um episódio que traz essa reflexão sobre o envelhecimento e o amadurecimento de um ser humano. Voltando pro mundo travesseiro, o Finn tá literalmente nos últimos segundos de vida dele. Toda a família dele tá presente naquele momento para dizer adeus e agradecer por tudo que ele ofereceu para eles, dizendo que eles amam ele. Ali a gente consegue ver toda a geração de filhos que o Finn criou naquela vida. E numa transição muito doida, o nosso herói morre. E é aqui que a gente encontra ele. Num fundo todo preto, após literalmente a morte do nosso protagonista, Golby aparece. Uma das primeiras vezes, se não a primeira vez que ele aparece no desenho. Assim, fazendo com que o nosso personagem volte à sua realidade. E quando ele chega para contar pro Jake tudo que ele viveu, ele tem que atender um telefone da Princesa de Fogo, finalmente rindo da piada que ele tinha contado lá no começo do episódio, que ela só não tinha entendido. Assim, o Jake pergunta depois da ligação sobre o que ele queria contar pra ele, e ele simplesmente não lembra. Toda aquela promessa que ele tinha feito pra mulher travesseiro dele lá, que ia levar todos os ensinamentos quando voltasse pra realidade, foram em vão.
nada disso nunca aconteceu e eles nunca, uma família inteira do Finn nunca seria lembrada. E, se eu não me engano, nunca mais seria citada pelo desenho. Uma coisa que eu gosto de acreditar, e uma das teorias que eu vi na internet sobre esse episódio, é que o Golb, ele estaria ali como o deus do caos. Na verdade, ele é meio que o deus do caos, mas ele não tá fazendo uma questão de ressurreição no fim, até porque a gente tem dois personagens chamados Vida e Morte. Então, assim, não seria ele o deus supremo da parada. O que eu acredito muito é que Golb acabou mandando o Finn para essa realidade, tentando despistar ele dos seus planos na realidade que a gente conhece. Assim, o Finn acabou tendo a sua vida e conforme ele foi passando, muito provavelmente ele acabou ficando mais forte, o famoso Prime que os caras chamam. Assim, ele teve que refazer a realidade, mandando o Finn de volta para onde ele veio. É uma teoria com muitos furos, mas eu gosto de acreditar nela porque dá um a mais para esse episódio que na real nem é o foco dele, né? O Golb acaba sendo apresentado nessa ressurreição também como poder, porque até então os personagens, em vez de falar ai meu Deus, eles falam ai meu Golb ou oh my God, oh my Glob e assim vai, né? Golb, é sempre nessa parada, além de ter uma licença poética dele controlar a morte, né? Estar ali na morte do nosso protagonista, que muitas vezes representa o bem no mundo de Yu, que é o que o Finn sempre tenta fazer em todo episódio que ele tá, mesmo que alguns ele não consiga. E esse é um dos fatos que torna esse episódio tão aterrorizante, o fato do Finn esquecer toda a sua família, uma vida inteira, seus filhos, sua casa, num piscar de olhos. Ele é bizarro quando você para pra pensar tudo que aconteceu, além de provocar mais ainda a crítica e os ideais de quem faz o desenho. Ele literalmente está mostrando aqui que, além de criticar toda a sua construção, muitas vezes você não saber o que você quer da sua vida e mesmo no final não conseguir decidir algo concreto do que você quer, dos gostos que você tem. Ele também critica o fato de você se sobrecarregar, ficar pensando em tudo como se fosse a última coisa do mundo. O fato dele literalmente ter contado só uma piada que ela não entendeu e ela não riu na hora fez com que ele ficasse pensando nisso e martelando, levando o problema que não existe pra cabeça, assim fazendo com que ele entrasse num lugar misterioso que muitas vezes pode sim trazer coisas boas, só que ao mesmo tempo acaba sugando toda a sua vida e muitas vezes fazendo você entrar num estado de perdição. É praticamente um burnout. Nossa, nem eu sei se isso que eu acabei de falar faz sentido. Até desligou a tela aqui. É o burnout das telas também. Enfim, esse é o episódio que eu quero trazer uma reflexão hoje. Eu espero fazer mais episódios de Hora de Aventura para trazer as reflexões dele. Então, quem sabe semana que vem a gente não vê mais um episódio de Hora de Aventura.